valor político mais importante e prosseguiu para afirmar que esse valor somente pode ser alcançado se as pessoas forem governadas apenas pelas leis que elas mesmas determinarem e as quais sejam igualmente sujeitas a crivo da sociedade. Íncitas à ideia de democracia, sob essa lógica, figuram os valores morais da liberdade e da igualdade, que, por sua vez, demandam instituições capazes de limitar a vontade da maioria, conforme nós encontramos na Enciclopédia de Filosofia da Universidade de Stanford. Eu faço uma transcrição, mas me baseio especificamente nesse trecho. A ideia de igualdade pública também fundamenta limites à própria tomada de decisões democráticas. A igualdade pública exige ainda que direitos liberais e civis fundamentais sejam igualmente respeitados pelo processo democrático, funcionando assim como limite à atuação da decisão majoritária. Nada obstante, não existe consenso sobre quais instituições devem compor o conceito de democracia para garantir a vontade popular respeitada, evitando domínio por grupo de interesse, mas, ao mesmo tempo, filtrada, refinada e limitada de modo a combater a tirania da maioria. O professor da Universidade de Yale, Robert Post, por exemplo, identifica na liberdade de expressão um dos componentes essenciais e indispensáveis para a democracia na tradição daquele país. Diz ele, é por essa razão que denominamos a primeira emenda de caráter antimajoritário, a guardiã de nossa democracia. Ainda que o objeto próprio da primeira emenda seja restringir as leis que uma maioria poderia promulgar, sua finalidade é proteger a livre formação da opinião pública, que constitui o sine qua non da democracia. Os primeiros teóricos possuíam uma compreensão bastante inadequada da natureza da democracia. Imaginavam que o princípio fundamental da democracia era um majoritarismo expresso por meio das eleições. Mas o majoritarismo e as eleições são meros mecanismos de tomada de decisão. A democracia não se assenta em técnicas decisórias, mas sim no valor do autogoverno, na noção de que aqueles que estão submetidos à lei devem também se perceber como autores da lei. Essa formulação sugere que as proteções judiciais conferidas pela primeira emenda à liberdade de expressão são necessárias, ainda que não suficientes para assegurar a legitimidade democrática. Se as pessoas são impedidas de participar da formação da opinião pública, de modo a torná-la responsiva ao seu próprio ponto de vista, dificilmente se perceberão como potenciais autoras das decisões governamentais que as afetam. A democracia exige que a atuação estatal esteja vinculada intimamente à opinião pública. Cito a obra do professor Robert Post, Democracia, Expertise e Liberdade Acadêmica. Conferindo idêntico peso ao caráter dialógico e participativo dos regimes democráticos, o cientista político Robert Dahl entende que as democracias concretas, por ele denominadas de poliarquias, seriam compostas por 8 elementos: liberdade de organização, liberdade de expressão, direito ao voto, acesso aos cargos públicos, direito dos líderes de competirem por apoio, eleições livres e justas, instituições que tornem as políticas públicas subordinadas às preferências dos eleitores. Outros autores, ao examinarem os signos distintivos da democracia, conferem ênfase a mecanismos criados no âmbito do próprio Estado,
com o desiderato de limitar o seu arbítrio, incluindo o bicameralismo, o veto executivo, o impeachment e o próprio controle judicial. Quanto ao controle judicial, John Healey, citado em vários artigos nossos, alguns chamam de John Healey, embora reconhecendo como ideia principal da definição de democracia e igualdade política, sustentava que o maquinário do governo democrático só funciona devidamente quando mantidos abertos os canais de participação política e comunicação, o que seria garantido pela intervenção do judiciário quando necessário. Da mesma maneira, mais geral, os professores da Harvard Law School, Kassustain e Mark Tushnet, e seus coautores explicam como os freios e contrapesos foram vislumbrados na tradição constitucional americana a partir das ideias de Madison e adotadas pelo Brasil. O sistema de freios e contrapesos no âmbito da estrutura federal foi concebido para prevenir tanto o domínio por grupos de interesse quanto a representação orientada por interesses egoísticos. Caso um segmento dos governantes viesse a ser influenciado por interesses divergentes daqueles do povo, outros agentes estatais teriam simultaneamente o incentivo e os meios necessários para resistir. E aqui eu cito a obra do professor Kassustain, que é muito lembrado quando discutimos a questão da capacidade institucional, na obra constitucional, na obra sobre lei e constitucionalismo. Essa ideia também é encontrada na obra de Aníbal Pérez Leland, professor da Universidade de Notre Dame. E aqui um trecho pequeno. Governos democráticos não cometem violações graves ou sistemáticas de direitos humanos contra seus cidadãos. Não censuram vozes críticas na mídia de massa, não proíbem a organização de partidos políticos ou grupos de interesses legítimos, entendendo legítimo no sentido amplo. As democracias modernas, usualmente, codificam os direitos dos cidadãos e autoridade governamental em uma Constituição escrita e se apoiam um poder judiciário independente e em outras instituições de controle e responsabilização, tais como as Cortes Constitucionais, órgãos independentes de auditoria, agências investigativas, tudo para proteger o direito dos cidadãos contra ingressos